Eu sempre fui viajante. Eu acho que isso é um foco que ficou mais definido na minha poesia ao longo da produção dela. Lá pelos 30 e tantos anos, eu fui ficando mais memorialístico, né? A culminância disso de ser memorialístico, apesar de eu dizer que não são memórias, é esse livro aqui, não é? Em 78, eu acho, por aí, eu já fiz esse Autobiografia Selvagem, né? Que é o relato das coisas pelo outro lado das imagens. E em 76 eu já tinha declarado, tem aquele poema meu com aquela lista de poetas que eu li, né? Se é para reconstruir o tempo e descrever as coisas, então vamos reconstruir o tempo e descrever e contar as coisas. Os poetas que eu li, se quiserem saber, aí vem aquela lista onde eu emendei todos, né? As imagens poéticas libertam-se em quartos de hotel com uma história de Raymond Roussel, viajando pelo Índico sem sair do camarote do navio, furando pneus na Pérsia e achando elegante. O texto torna-se realidade e converge na direção dos meus passos. Amores imprevistos em lugares estranhos, porém verdadeiros, e quartos de hotéis de cidades que desconheço, nas quais não me localizo, deslocado no espaço, porém frente a frente comigo mesmo, caminhando por paisagens interiores, o pensamento empurrando as imagens para frente, como uma avalanche, um vômito, um espasmo, uma convulsão, um orgasmo. Eu vivia santificado, escrevia aberrações e enormidades, as palavras dissolviam-se em éter, as fascinantes plantas carnívoras abrindo-se palpitantes de vida e o vegetal tomando conta de tudo. Nós construímos a década de 60, uma ruptura incandescente, e a partir daí tudo começou a jorrar e ainda era obscuro, pré-histórico e larvar, a palavra iluminando a realidade, deslizando pelos cantos do quarto. A cena se repete e é sempre a mesma coisa. Em 1965 eu pensava em suicidar-me, debruçado sobre a noite gelada. Eu escrevia sem parar e invocava fantasmas, os amigos Piva, Maninha, Bicelli, Décio, Rodrigo e tantos outros. Chamar, invocar, nomear, xamã. As luzes de São Paulo refletiam-se no teto do apartamento, formando estrias leitosas, vermelho dos crepúsculos e violáceo dos neons, tempo vitrificado em que não importava a hora, entardecer, meio da noite, madrugada, acordava-se para algum ritual novo, explorações pelos arredores da cidade ou por regiões do corpo, conjurações de posses. Nossos corpos iluminavam-se de dentro para fora a cada movimento, esfregando-se lenta e pausadamente. Araque, maconha, pernô, ópio, anteparos da visão, uma década de apartamentos translúcidos e liquefeitos, sons de harpa, flauta, saxofone, sempre invadindo o ar denso, tiros pela janela, motociclistas recortados contra o entardecer, uma velocidade particular, e foi só isso, foi assim que tudo começou e nunca mais parou. Rodamuinhos da mente, se quiserem saber, todo poema é participante, a foda também é participante, a paranoia sagrada, tremor nas mãos, tiques nervosos, recolocar tudo no seu lugar, outra vez pensar.
Então aqui é puro memorialismo, tá? Quer dizer, eu em 76, lembrando de histórias de década de 1960 e depois, né? Mal sabia o que ainda ia rolar na década de 80, né? O que eu escrevia, que é escrita de imagens, ao mesmo tempo é relato de viagens, quer dizer, eu estava nesses lugares aos quais eu, digamos assim, não me refiro, né, mas aos quais eu faço alusão. Ao norte da alma. Eu estava viajando pelo norte, né? Eu conto isso aqui nesse livro, mais recente. O interior dos mangues é tentação e deserto. Sobre ele, flutuamos carregando aljavas de maconha, atentos na espera dos primeiros fogos fatos, alimento incorpóreo dos que têm febre. No meio das folhagens eletrizadas e restos de múmias, serpentes de neon anunciavam tempos novos. Os sobrados de azulejos azuis, lambidos por vermes cintilantes e sôfregos, possuem-se uns aos outros, enquanto naufragam no mangue sensível. Estátuas em brasa, sobressaltadas guardiãs dos próprios sonhos, delimitam caminhos, anunciações de fronteiras para aquele que vem com passos carregados de musgo e sabedoria. Esperar ao caos quando duas noites se fundem em um arco-íris, em um pórtico dourado ou uma ponte da Dinamarca que se derrete. Porém, imagens de sereias lacradas e atravessadas por aguilhões, de avenidas de corpos brancos, das estátuas de brasas sexualizadas pela distância dos rituais, sempre nos serão sombra e amparo na virgindade da espera e na lucidez da procura. É gozado que quando eu entreguei esses originais para o Massaono, ele implicou com as aljavas de maconha. Pô, Vilela, por que aljavas de maconha? Tira isso. Pô, a gente nem puxava tanto fumo assim. Sobrados de azulejos azuis são os sobrados do Centro Histórico de São Luís do Maranhão, né? Mangue, né? Quer dizer, o mangue ele rodeia São Luís do Maranhão, né? Você atravessa uma região pantanosa, agora horrorosa, né? De casas de pobres enfiadas na lama, eu comento isso. Antes não tinha nada, né? Era só a estradinha do 40 minutos do aeroporto até a cidade e dos dois lados mangue, né? Estátuas em brasa, umas estátuas que tem umas pontes do Recife, juntando a parte mais velha do porto, quer dizer, aquela ilha, né? Com o centro da cidade. É lindo aquilo, né? Recife, graças a Deus, foi bem preservado, foi centrão histórico, foi bem recuperado. Uma ponte da Dinamarca, é uma daquelas pontes que tem no Recife. Então é tudo colagens de alucinações, de episódios e de viagens reais, né? Década de 80, quer dizer, mais recentemente com relação à década de 60, né? Aqui, por exemplo, praia na ilha. É assim que eu gosto, ninguém por perto, só o acolchoado de areia macia estendido entre as dunas, onde o esforço de andar transforma os passos em gestos voltados para baixo, na direção do caldeirão, onde se debate a fumegante cordoalha
labirinto de convulsões, vazio atravessado por espasmos, novelo de tentáculos de espuma, de correnteza polar e as mãos de gelo que apertam a garganta e deslizam pelo ventre. São as labaredas do mar, ganchos fincados nas costas para nos arrastar ao fundo. Penetrar nesse abismo é navegar o dorso da morte, transformar a consciência em pátio de ventanias, mas, no entanto, não somos daqui, viemos de muito longe para descobrir a derradeira praia deserta no costão oceânico da ilha, cercada por muralhas de vento e claridade, onde cobertores de maresia são estendidos sobre nossos corpos, mansamente reclinados sobre a pele dourada do tempo. Praia Mole, Florianópolis, 1981. Eu estava na Praia Mole, naquela época, isso era lindo, era inteiramente deserta, quer dizer, você tinha a Lagoa da Conceição, onde eu estava, na casa do Rodrigo Diaro, e fomos, eu e a minha namorada, na época, até a Praia Mole, só tinha nós dois, né? E aquela água gelada, né? Então eu descrevo, ao mesmo tempo em que eu ponho imagens poéticas. E eu ficava andando pela Praia do Guarujá. Meus pais tinham um apartamento lá e eu ficava lá às vezes, né? E ficava isso na minha cabeça, ainda não conseguiram destruir o mar. Quer dizer, estão conseguindo, né? Mas enfim, e proibir a gente de usar canudinho não adianta nada, né? Tipo da lei idiota, pô, recicla, né? Aí ficava na minha cabeça, eu olhando o mar, ainda não conseguimos destruir o mar. Até que as imagens subsequentes vieram, né? Não foram capazes de estrangulá-lo com fios elétricos e rodovias, nem de o retalhar com cercas ou de lotear as manchas do seu dorso. O mar ainda existe, presente na consciência dos amantes, nas madrugadas de suor cúmplice estampado nos lençóis, para podermos ver o mar, para penetrar aos poucos nesses refúgios mornos, cavernas do primitivo sonho, útero de filamentos luminosos, é preciso nós desnudarmos totalmente e sabermos nos reconhecer pelo toque da pele como algo que termina e recomeça, dois poemas entrelaçados, mordendo-se como uma serpente mítica. Quer dizer, você vê o deslocamento, né? Não é dois poemas entrelaçados, é dois corpos entrelaçados, né? Quer dizer, foi proposital, né? O mar e suas gavetas de cristal, seus andaimes de prata, sua borbulhante conspiração de gelatinas, sua sofreguidão de novelos agitados, seus túneis de trilhos descendentes, sua nudez flamejante, seu tempo de redes desfazendo-se na areia, seus barcos mergulhando na definitiva espera, seus poços artesianos de sal, seus recheios de quadros abstratos, sua cornucópia de desejos obscuros, seus punhais envoltos em sargaços, suas torres de cabelos de beleza pura, suas largas avenidas batidas pelo vento, seu arco-íris dançando o balé do amanhecer, suas mãos e dedos transparentes a perder de vista, guardião dos nomes dos suicidas que vagam pelas ruas de cidades submersas, labirinto de lembranças, labirinto de luzes e sombras vivas, ondas fazendo valer seu interminável instante de ruídos,
entrechocando-se com o furor dos metais nas batalhas de Paulo Cello, selva de ruídos, selva de ausências, e a hora da praia, pura realidade de silhuetas. Pô, você está na praia, com sol forte, o que você vê, as pessoas que estão lá, são silhuetas, né, com o sol te batendo na cara. Lábio de vagina úmida dos continentes, dorso de gato angorá roçando a terra firme, clamor de corais ecoando por campos submarinos, afugentando as águas vivas que chegam à praia como bandeiras de nações febris. É tudo aquilo que eu me lembrava de haver andado na praia, ao mesmo tempo que eu estava andando na praia, né? E tudo isso é escrita automática, é associação livre, quer dizer, eu escrevi direto. Tá tal e qual eu fui escrevendo rapidamente. Uma hora, digamos, os símbolos se aproximaram de mim, né? Agora, depois eu fiquei irônico. Com o passar do tempo, a gente fica irônico. Esse livro aqui é muito lírico, evidentemente, é surreal e é muito irônico. A começar pelo título, A Verdadeira História do Século XX. Quer dizer, século XX, livro fininho assim, né? Quer dizer, eu estou insinuando duas coisas, ou que não aconteceu nada, ou que isso aqui está condensado, né? O poema, só quando for impossível traduzir um estado interior de outro modo, etc. Eu relato nesse poema, deu boas imagens, né? A gente entrou no estacionamento da Praça Roosevelt, pois a terra aquela noite era um bólido que atravessava acelerado o universo e uma torrente de chuva, as gotas da noite na partitura dos minutos, estampada no para-brisas. Uma tempestade nos encerra no centro do planeta, que tem a forma de uma garagem subterrânea. Quer dizer, a gente ficou namorando no subterrâneo da Praça Roosevelt, enquanto despencava uma tempestade. No que eu intitulei Os Poetas Paulistas, eu fiz uma ironia e joguei para aqueles movimentos de poetas e tal, de década de 60, com os quais o poema não tem relação direta, né? Ironias, né? Esse título aqui, Trópico de Sagitário. Não tem Trópico de Sagitário, né? O sagitariano sou eu. Entende? Ao mesmo tempo eu estou homenageando a Henry Miller, né? Esse é a verdadeira história do século XX. É algo que me aconteceu com outros poemas também, de me virem essas imagens. E eu poderia contar, aquele poema dos corpos que tem aqui, né, por exemplo, eu poderia continuar, mas aí eu estaria construindo. Quer dizer, seria menos autêntico, seria uma construção cerebral, né? Claro que isso de juntar termos diferentes, fazer imagem poética unindo com um sinal de comparação, né? Dá para ir em frente, né? Agora, eu parei na hora que eu senti que tinha parado. A verdadeira história do século XX. Contemplação, estrela no fundo do mar, você, véu de gaze azulada roçando suave apelo, furacão, róseo, perfeição, parábola de perfumes, lâmina, a mente alucinada, gruta, você e os arcanos da natureza, matemática do sonho, esta nuvem, gelo,
explosão de relâmpagos, essa solidez, essa presença, capim ao vento, rápidos passando à frente, lavanda, e também sombra de árvore, montanha inteiramente nossa, intimidade sorridente, no calor da tarde, íris, o nome da flor, o seio ao sol. Essa sequência é a mesma coisa, feita só por de um jogo surrealista, em que, digamos, alguém anota um termo, o outro sem ver escreve outro, aí você junta, né? É um tipo de cadáver delicado, cadáver exquis. Aí eu senti que tinha parado e terminei. Quantas coisas você fez que eu visse? O acaso nos transportava e poderíamos ir a qualquer lugar. O mundo tinha janelas abertas e tudo era a primeira vez. Gnose do redemoinho, foi o que soubemos. Um outro processo de criação que já está na minha poesia, ela é, desde o meu primeiro livro, já me comentaram isso, ela é cinematográfica. Quer dizer, eu sou cinéfilo, eu sou ligado em cinema, eu gosto de dar palestra, eu adorei dar essas palestras recentes sobre surrealismo e cinema, né? Tem umas coisas curiosas. Quer dizer, isso aí são filmes tipo você assistir televisão e de repente, sem olhar a programação antes, e dar de cara com... Bom, esse aqui, o 30 anos essa noite, eu tinha visto que ia passar, então assisti, né? Louis Malle, fundamental. Ele começa com o crime, elevador com cadafalso, continua com adultério, os amantes e com orgasmo, né? Deu escândalo na época, hoje em dia o cara elegantemente, delicadamente percorreu a gama toda das transgressões. Entende? Não escapou uma. Os monólogos, sempre os monólogos, são como sonhos que flutuam, o profundo os atrai, eles repetem que a condição humana é um modo da indecisão ou um pedido de desculpas por estar aí. O sonho desesperançado de ser, isso é citação do filme, vertigens. E também aquela elegância das coisas realizadas na década de 1960, assim como a perfeita linguagem das mãos e os rostos com a limpidez das piscinas ao sol. Isso é cinema tátil, criado para ser percebido pelos sentidos secretos da imaginação. A tela produz palavras, fogo negro, insolação, ancestral, vertigem. Eu sou a tela. Agradeço ao diretor por inspirar-me o mais hermético dos meus poemas. Bergman é grande, quer dizer, só o acerto de contas com o puritanismo, o antigo moralismo evangélico, né, protestante da Suécia, até eles se libertarem, ele foi um porta-voz dessa libertação, né, com Mônica e o Desejo, do Fanny Alexander, né, só aquilo já justificava. Agora, esse filme, se assiste e fica tentando entender o que é. Aí, nesse documentário, o autor coloca no centro como obra, e eu não tinha visto isso, mais importante, mais central do Bergman, justamente o persona, porque você não entende onde ele vai chegar, e não chega, não é? Quer dizer, a enfermeira vai embora e acabou, depois de uma série de cenas extremamente indefinidas, que vai acontecer algo e não acontece, né? Entende? Quer dizer, é um filme praticamente sem ação e sugerindo que vai acontecer algo que não acontece. É o filme mais estranho dele. E, como eu digo no começo, isso aqui não é autobiografia,
assim como esses poemas não são, e ao mesmo tempo é e tal, né? Quer dizer, alguns episódios, algumas histórias engraçadas ou provocativas, tem aquela de o capítulo Nunca Faça uma Coisa Dessas. Em mim a erva não pegava, ou pegava só um pouco, exceto uma vez, intensamente. Junho de 1981, eu ia à abertura, tem um poema, aquele de provocação, em que eu digo isso, que eu vou escrever coisas para ficar relendo e dando risada, né? Aquele poema de provocação ao formalista, né, sobre o que é poesia. Eu ia à abertura da Conferência Paulistana de Escritores, promovida pela UBE, União Brasileira de Escritores, no Sesc Carro. Depois eu presidia. Protocolo, solenidade, botar gravata, tudo bem, não tenho problema com isso. Por alguma razão, passei antes em casa daquele casal de amigos, ela me ofereceu algo, fortíssimo avisou, vieram do Paraguai, fumei. No caminho para o Sesc Carro, percebi que tinha que prestar muita atenção, não dava para dirigir no piloto automático. Eu tinha isso de dirigir carro e não dar a mínima e tal, quer dizer, tinha ou piloto automático ou anjo de guarda, seja o que for, né? Mas aquela vez não, tive que ficar olhando, olha, vem carro aí, desvia. Minha presença na solenidade foi discretíssima, mal cumprimentada. Que não percebesse os espectros literários que me cercavam, como estava alterado. Pô, chegar lá numa solenidade, aquele pessoal de uma geração, a maior parte de uma geração anterior à minha, né, e tal, engravatados. O encontro era dedicado a Lima Barreto e convidaram um especialista, Antônio Arnone Prado. Ouvindo, emocionei-me. Tive a experiência de como seria um hippie apalermado, recebendo ensinamentos de um mestre ou guru. Oh, olha só, que incrível, o que esse cara está dizendo, como isso é verdadeiro, que terrível. É o tipo da coisa de hippie baratinado, que a gente viu muito, né? Ah, ele é meu mestre. Outra tarde, eu estava indo no Teatro do Andreazzi, no Corpus Nômades. Eu fui de ônibus, desci na Praça da República, segui a pé pela Martins Fontes, sábado à tarde, fim de tarde. Agora, aí eu resolvi olhar onde, quer dizer, é claro que fechou já naquela época, né? Onde que era o Murada. Você sabe o que é deprimente? Não é o Murada ser fechado. Você vê aquelas fachadas fechadas e não saber mais qual delas que poderia ser do Murada. Isso que, digamos, me deprimiu, me baixou o ânimo aquela tarde.